Eu quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 17 de novembro, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santa Isabel da Hungria. A vida de Santa Isabel, ela foi breve, mas cheia de encanto. Isabel, ela tinha apenas 24 anos quando morreu. Casou aos 14 anos de idade com o duque de um lugar chamado Turíngia. 4 anos depois da morte, já era declarada santa. E esta curta existência, tão apressada, foi, no entanto, repleta de acontecimentos e plenamente vivida. Isabel era filha do rei André da Hungria, onde nasceu em 1207. Seguindo os costumes dos tempos em que, muitas vezes, acordos políticos entre nações se consolidavam através de casamentos, o pai, então, prometeu Isabel em casamento ao filho do duque da Turíngia, região ali no centro da Alemanha. A menina, ela foi para a corte da Turíngia, onde foi educada até a idade exigida para as núpcias, 14 anos, quando contraiu oficialmente casamento com o duque Ludovico. Num país estrangeiro, perseguida pela aversão da sogra ciumenta do carinho do seu esposo, a vida de Isabel não foi fácil na corte da Turíngia. Mas ela, dedicada por completo à prática da caridade, encontrava-se num plano muito superior a estas misérias humanas. Isabel passou a história como a rainha da extraordinária caridade. A lenda transformou em poesia sua carinhosa e generosa dedicação aos pobres no confronto com a austeridade doméstica insuflada pela sogra. Acusada ante o esposo de excessiva prodigalidade, certo dia ela foi surpreendida por ele quando saía do palácio levando alimentos no seu avental para reparti-los aos pobres. "Que levas?" perguntou-lhe o esposo já prevenido. "Rosas", respondeu Isabel, sem lembrar que era pleno inverno, e abrindo o seu manto apareceram efetivamente rosas. Noutra ocasião, voltando seu esposo de uma viagem, a sogra o preveniu: "Vê lá, Isabel levou para o teu quarto um leproso." Mas ao abrir a porta, o esposo encontrou sobre a sua cama Cristo crucificado, em quem se transformara o leproso que Isabel cuidava. 6 anos depois de casar, Isabel torna-se viúva, pois seu marido, que partira para as cruzadas da Terra Santa, ele morria de peste em Ótranto, na Itália, antes de ele embarcar para a Palestina. E durante a ausência do marido, por uma grande escassez de víveres que se deu ali naquela região, Isabel, ela sustentou pelos cofres públicos, mesmo em oposição a algum magistrado, centenas de pobres que ela própria servia a cada dia. Com a morte do marido, começou para Isabel uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimentos, de virtudes e de heroísmo. Os parentes do marido a expulsaram da corte a pretexto de que ela esbanjava os bens da família, quando na realidade nada mais fazia do que ajudar os necessitados. Talvez nessa perseguição dos parentes do marido houvesse certa aversão contra a origem húngara da rainha Isabel. Com os 3 filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades, Isabel acabou refugiando-se no convento de Marburgo. Lá tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis, em 1226. Com a indenização recebida pelos bens que lhe foram injustamente tirados, construiu um hospital para atender aos necessitados. Apesar da insistência do pai para que voltasse à corte da Hungria, Isabel preferiu palmilhar o caminho que a providência lhe traçara, cuidando com carinho de seus filhinhos órfãos e dedicando-se ao serviço dos pobres e dos doentes. Esgotada em suas forças pelo extenuante serviço aos doentes leprosos que servia diariamente com as próprias mãos, Isabel faleceu na jovem idade de 24 anos, no dia 16 de novembro de 1231. Os numerosos milagres se verificaram sobre o túmulo da santa e fizeram apressar o processo de canonização que se deu em 1235. Seu culto tornou-se muito popular em toda a Europa.
muitas instituições de caridade adotaram seu nome. Santa Isabel foi declarada padroeira da Ordem Terceira Franciscana. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.